Programa aberto para balanço. Oferecimento: Pinguim Grill e Unimed Ribeirão Preto. Olá, boa noite. Começamos mais um programa aberto para balanço. E hoje recebendo duas pessoas muito queridas e muito especiais, não só de mim, como eu imagino que muitas pessoas em Ribeirão Preto e fora de Ribeirão Preto. Dr. Aires Vigo, Aires, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Dando a sua colaboração, não é? Vamos trocar ideias, não é isso? Não é? Vamos trocar ideias. Muito obrigado. Eu sei também do seu tempo e do Aldo Fernandes, então, que é superintendente da Companhia de Bebidas Ipiranga. Aldo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Não, é um prazer estar aqui com você. A gente está sempre conversando pela cidade, né? Agradecer o convite de participar do programa e, como eu disse, muito prazeroso estar aqui com vocês hoje com meu amigo Dr. Aires Vigo aqui, né? Dividindo o programa com você. Que não é motoqueiro, é motoqueiro, Aldo? Eu não sei. Não, não sou motoqueiro. Já tentou levá-lo pro grupo? Como é que é? Não, acho que não. A gente não conversou sobre isso, não. Não tem essa vocação. Essa vocação? É carro, ar-condicionado e vidro vinho. Fechado. E vinho, bastante vinho. Vinho importantíssimo, sim, né? E porta-mala no carro para transportar a caixa de vinho. Que é importante. É isso, é importante. Ainda mais nesse clima agora aí, ameno que está em Ribeirão, né? E no país como um todo. Então, o vinho é importante. Nós estamos gravando esse programa no dia 2 de maio, quarta-feira, dia do primeiro dia da CPI do Carlinhos Cachoeira no Senado e na Câmara Federal, que é uma CPI mista, né? Aires, eu queria começar te perguntando, é mais fácil colocar Coca-Cola no mercado ou defender o Carlinhos Cachoeira? Colocar Coca-Cola no mercado não precisa nenhum trabalho mais, né? É só entregar o produto que ele já há uma venda automática. É tirar pedido? Agora, o grande problema é a CPI, né? Quer dizer, como é que isso vai funcionar, aonde vai parar. Nós vivemos um momento sério de crise ética, né? Os valores hoje, em todas as instâncias administrativas, são valores que estão bastante maculados, feridos. Então eu acho que a questão aí é ética, e enquanto a gente não superar esse grande problema da sociedade como um todo, mas sobretudo aqui no nosso país, que está num momento importante, eu acho que a CPI por si só pode ser apenas um subterfúgio para troca de ideias infundadas e sem qualquer conteúdo, de forma que eu prefiro a Coca-Cola. Bom, nós vamos dar direito de resposta para o Aldo, não? Vamos, então vamos dar direito de resposta para o Dr. Aldo. Aldo, é mais fácil defender o Carlinhos Cachoeira ou colocar Coca-Cola no mercado? Essa história do Carlinhos Cachoeira é gozada, né? A gente vê o filme se repetindo, né? Você começa, quer dizer, com uma figura articulada, né? Que é o Carlinhos Cachoeira, com influências tentaculares no governo e tal. E aí como esse cara está impune há tanto tempo? Aí você começa a descobrir as blindagens que ele tem, né? Então ele tem uma blindagem na Polícia Federal, uma blindagem no Ministério Público, uma blindagem lá com um governador, com outro governador. Aí a hora que alguém, provavelmente esse escândalo todo se deu porque alguém aí se viu desatendido nessa história. E aí começa a puxar o fio da meada, né? E aí começa um vir atrás do outro, né? Aí você fala, mas esse escândalo agora vai resolver, né? Agora vai ter uma solução. Vamos ver se a gente consegue ver alguma solução diferente do que tem acontecido, mas é vergonhoso, até porque a pessoa que está no plano central dessa discussão, que é o senador Demóstenes, era até outro dia um ícone, né, da oposição, do princípio ético, da ética, né? Do moralismo dentro do governo, até uma coisa um pouco antiga, mas ele era uma representatividade da oposição, né? E você vê, desmontou, né? Vamos ver agora que defesa ele vai ter, que defesa o Carlinhos Cachoeira vai ter. Se bem que, pelo que a gente tem visto pela imprensa, qualquer tipo de defesa, ela vai ser acontecendo no plano jurídico, né? Porque no plano político e plano ético isso está destruído, né? Quer dizer, se pensar em representatividade política, eu não sei como que essa pessoa vai sobreviver num cenário desse, né? Só se for realmente uma discussão judicial, que tem toda uma complexidade, tem vários meandros, né? Tem várias vertentes, né, de defesa, quer dizer, é mais complicado. O Aldo Aires está falando sobre blindagem, e eu sou obrigado a comparar com prostíbulo. Via tudo o que acontece em termos de corrupção nesse país e o funcionamento de um prostíbulo. Ele não vai funcionar se ele não tiver
pese mãos junto às autoridades, porque não é permitido por lei, não é isso? O que eu acho que a grande questão aí, na minha ótica, é que, não obstante o Brasil ainda esteja amadurecendo num processo de democracia, consolidando as suas instituições, cada dia isso vem melhorando. Eu não fui eleitor da Dilma, mas eu vejo que ela tem se postado, ela está tendo postura, não de partido, mas de pessoa pública. Então isso me parece que produz um efeito colateral para que se acabe com esses vários prostíbulos que existem, porque o Carlinhos é um, mas existem tantos outros Carlinhos nas trincheiras esparramados por esse Brasil afora, sobretudo nos grandes centros como Brasília e depois nas grandes capitais. Então me parece que o problema aí, eu gostaria de avaliar esse problema como mais um, mas a hora que eu comparo com um problema semelhante passado, eu vejo que há uma evolução. A imprensa ela vem exercendo um papel importante, sempre exerceu, mas hoje ela está sendo mais comedida também, está sendo mais equilibrada. O Ministério Público está sendo mais comedido, tem um deslize aqui, um ali, mas em geral ele exerce um papel importante. Eu penso que o sistema legal e até constitucional brasileiro carece de pensadores. Eu acho que essa dinâmica da vida, do dia a dia, ela tira da pessoa aquele tempo que ela precisa para pensar. Então hoje o país carece de pensadores. Eu não estou me referindo a filósofo, eu me refiro a pensadores. Então, por exemplo, o homem público, aquele que lida com questões de interesse da coletividade, eu não posso aplicar a ele o mesmo princípio constitucional da presunção de inocência. Eu penso que o cidadão comum aplica-se a ele, por força de princípio constitucional, a presunção de inocência. Ou seja, até prova em contrário, ele é inocente. Aí cabe à máquina, e envolve o próprio judiciário, a polícia, o Ministério Público, buscar elementos para se demonstrar que aquele cidadão ele é culpado, que é o que funciona hoje. Mas eu penso que esse mesmo critério não deve ser aplicado para o homem público. Para ele, enquanto lidando com o interesse público, eu penso que teria que ser o contrário. No exercício do papel de homem público, qualquer sinal de deslize ou de desvio de conduta, presume-se que ele tem culpa. Mas aí ele vai... Isso nos grandes países é assim, né, Aldo? Você pega um ministro, um vice-presidente, ou qualquer país desenvolvido, a pessoa imediatamente sai do cargo e vai se explicar. Eu não sei se a presunção da culpa, mas eu acho que pelo menos um dispositivo que afastasse a pessoa que está sendo suspeita, né, por um período para isolar, né, a questão de investigação e até da influência que ele pode fazer sobre o processo, né, que isso sim acontece em outros países, mas eu acho que é mais por atitude, eu não sei dizer detalhes, mas é mais por atitude ética, política, né, do que propriamente por legislação, porque também você cairia no outro extremo, né, de um lado você admite que enquanto não houver prova, né? Não há culpados. Não há culpado. E por outro lado, se você também fala, enquanto não houver prova, todos os políticos seriam culpados. Aí você fica nos dois extremos, né? Então acho que precisaria ter um dispositivo que afastasse a pessoa e pudesse dar mais isenção pro processo, né? Mas também o Aldo... E a questão da imunidade, né? A imunidade é um absurdo. E outra coisa que me chama a atenção é a fritura. A Polícia Federal frita a pessoa, né? Aqui não é um julgamento, mas todo dia a Polícia Federal solta um trecho de alguma coisa. Solta um trecho de uma entrevista, solta um trecho de uma imagem. Então, mas isso eu acho que é uma técnica deles. Para que o processo não vire um tiro de rojão, que vira uma notícia, uma manchete de 2, 3 dias e depois suma. Então, eles vão colocando de forma homeopática, né? Eu também reparo isso. Eles vão colocando de forma homeopática para que aquilo vá reverberando mais pela sociedade. Então, quão isso é positivo ou negativo, eu não sei. O fato é que permite que o assunto seja mais discutido, mais debatido e, evidentemente, vire combustível para a imprensa, né? Aí eu penso assim, que se comparado com o modelo anterior, está melhor.
Porque o modelo anterior ele via já numa enxurrada, quer dizer, o indivíduo já era condenado. E o fato de essas informações sendo disponibilizadas de forma paliativa e constante, eu acho que isso tem um dado positivo dentro da estratégia. Porque se de um lado a polícia hoje ela está mais comedida, de outro lado eu acho que ela manda o seguinte recado, imaginando que ela estaria blindada. Olha, eu tenho mais informações. Eu tenho mais informações. E com isso, talvez, eu dê uma blindada na quadrilha. Ou seja, a quadrilha ainda não consegue identificar tudo o que eu sei e como que eu vou explorar isso enquanto polícia. E, de outro lado, o dado importante é que a imprensa ela vai colocando da forma como vem a notícia, hora extrapola um pouco, hora não, mas o fato é que é isso, quer dizer, a opinião pública precisa ter informação. Então a imprensa séria, ela coloca isso de uma forma fidedigna para que a opinião pública possa formar sua opinião. Sua opinião ética e jurídica, muitas das vezes, quando você consegue formar um juízo de valor jurídico. Mas antes do legal, tem o ético. E a sociedade, ela carece dessa formação ética porque ela foi formada num ambiente onde a ética não era prestigiada. Isso desde as épocas do descobrimento. Por isso que eu questiono, com todo respeito, mas eu questiono essa forma de se colocar as coisas, porque se fôssemos éticos, se fôssemos corretos, se fôssemos sérios, vamos dizer assim, sério, olha, está aqui, numa enxurrada o que aconteceu foi isso. A justiça pegasse, agora vamos tratar disso, o cara deixa o cargo, fulano deixa o cargo. Agora, hoje eu estou ouvindo o que, Aldo? Eu estou ouvindo que... O governador do Rio entrou agora... São 3 governadores. PT, PMDB e PSDB. Quer dizer, são os 3 maiores partidos do Brasil. Isso. Nós estamos falando de coisa séria. Nós não estamos falando de PRT. Não, tem o Levi Fidelix lá, que também entrou, que foram comprar o partido dele, etc. Mas o que chama para mim já começa com a estratégia, e por isso o Aires pode falar um pouco melhor, que o silêncio dele é certeza que será dado, o direito deles de permanecer em silêncio, porque ele não pode falar nada. Muito embora hoje de manhã eu vi a notícia que a esposa do Carlinhos Cachoeira está ligando para determinadas pessoas e ameaçando. Essa é a notícia, que ela está ligando para determinadas pessoas e ameaçando, porque é um arquivo fantástico, né? Fantástico, mas eu acho que é isso, quer dizer, se você tem o possível e o desejável, né? Quer dizer, o desejável é que nós estivéssemos hoje atravessando um outro momento, um momento com uma estrutura ética sólida, conceitos de valores sólidos, mas isso é o desejável. O que é possível? O possível é dentro dessa democracia jovem nossa ainda, galgando na busca de soluções e de alternativas dentro do esboço legal, porque nós não temos outra alternativa dentro do regime democrático. Então nós pagamos aí pela demora, pagamos caro pelas inconsistências, de apurações inclusive, e até de conclusões. Mas o fato é que a hora que você pega esse momento atual e compara com os anteriores, você percebe uma evolução. E essa evolução, ela poderia ser mais rápida ou não, mas ela decorre desse ambiente... Do processo, do processo democrático. Então eu penso que há evolução, eu acho que é ótimo que tudo isso ocorra, são 3 governadores de 3 partidos diferentes e tantas outras pessoas envolvidas, e por trás disso tem o mensalão, que é a matéria de fundo aí da CPI, que se vai ser discutida ou não vai ser discutida, porque também tem uma ligação do PT antes disso, do Carlinhos Cachoeira. Então, na verdade, tudo isso, para a opinião pública, eu acho que vai fortalecendo, dando uma maior musculatura para a opinião pública, para que ela exerça a sua cidadania. Então, nós vamos ter eleição agora. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, no plano dos vereadores, houve aí um alcance da quantidade de assinaturas necessárias para que haja um projeto de lei de iniciativa popular, depois eu quero falar sobre isso com apenas 20 vereadores. Isso vai se propagando o Brasil afora. Então eu acho que é isso. Quer dizer, infelizmente o processo ele é lento, mas dentre outros processos é o melhor, que é o democrático. Aldo, o que o Aires está falando é o seguinte, é difícil, você pode não lembrar da novela Roque Santeiro, mas que todo mundo assistiu Roque Santeiro há 20 anos atrás, todo mundo viu Roque Santeiro. Em determinado momento da trama, o senhorzinho Malta, que era o Lima Duarte,
Tinha o capanga dele que mandava matar, que mandava não sei o que lá. Que era uma comédia, né? A novela foi uma comédia, não pode ser levada a sério aquela novela, né? Mas ela era uma caricatura da política total, em alguns lugares. Pô, é o coronelismo, né? Que ele chegava na prefeitura, ele sentava na cadeira do prefeito, o prefeito sentava do lado, né? Quer dizer, era um absurdo. Mas eu lembro no final da trama, o capanga dele, não lembro o nome do capanga dele, foi pedida a ordem de prisão dele. E ele chegou pro senhorzinho Malta e falou assim... Ué, mas o senhor não pode me livrar desse mandado de prisão? Eu pensei que o senhor podia me livrar. Ele falou assim, meu filho, os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Toma o dinheiro aqui, foge do país, que eu vou te arrumar um negócio no Paraguai. Quer dizer, é isso, os tempos estão mudando. Não dá para tirar mais da cadeia, não dá mais para... Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, mas como o doutor Vigo falou, eu acho que é um processo de evolução, né? A gente, por exemplo... um ponto positivo do discurso dele é sobre a presidente, né? A Dilma, que eu também não votei nela, mas eu fico muito assim, satisfeito e animado com a atitude dela. E eu acho que você ter hoje uma presidente que trabalha, se preocupa mais com isenção, com se afastar dessa coisa corrupta, se afastar de conchaves, etc. Lógico que ela ainda é refém dessa estrutura partidária que nós temos, que a pessoa para governar precisa lotear o governo, quer dizer, pega um cara lá roubando ou numa atitude escusa e você ainda tem que deixar o ministério na sucessão do partido, porque senão ela não consegue governar. Então, mas aconteceu isso que você está acontecendo falando agora com o Brizola Neto. Exatamente. Só que com o partido insatisfeito, o PDT. Exatamente. Mas você acaba tendo que acaba tendo que lotear o governo, né? Então, mas ela tem uma atitude muito positiva. Né? Você vê assim, coisas que ela tem feito que são louváveis, né? Agora, recentemente, essa questão aí da queda de juros e da pressão que ela fez ontem, né? 1º de maio, ela fez um discurso lá atacando frontalmente o sistema financeiro no Brasil, que é essa coisa absurda do Brasil não ter o risco que os juros te impõem. Quer dizer, que risco é esse, né, que nós estamos vivendo? O Brasil está numa situação completa, então os tempos são outros. Acho que pela condição econômica, e acho que a imprensa, né, tem ajudado muito, mas ainda a gente tem uma geração de políticos, né, e de formas de atuar na política que é uma herança aí de quantos anos, né? E quem vai ter coragem de mexer nisso? Acho que isso não é uma coisa que se mexe, que se chaveia, viu, Edmar? Acho que isso é uma coisa que vai acontecendo e é um processo de depuração, que a cada 4 anos... né, depende das eleições, você vai melhorando, quer dizer, você vai tentando depurar as pessoas, as práticas, né? E nisso é fundamental a imprensa, a participação da comunidade, a participação das entidades, para que haja mais cobrança, mais transparência. Mas existe, Aires, também uma imprensa marrom, existe uma imprensa venal. Existe. Não tenho dúvida disso. A gente não está aqui acusando nenhum veículo de maneira nenhuma. Mas existe aquele que... Quando você fala, Aldo, a gente está falando dos grandes veículos. Nós estamos falando da seriedade dos grandes veículos, né? Muita gente questiona a postura da Rede Globo, em função de uma série de coisas, da Rede Globo não sair num jornal nacional falando o que os outros telejornais falam. E o Jornal Nacional não falando significa 80% do peso da coisa, quer dizer. Então, mas muito embora o Aldo fala sobre a imprensa, nós estamos falando dos grandes veículos, quer dizer, Veja, nós estamos falando de Isto É, de Época, de TV Bandeirantes, nós estamos falando de Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, Estadão, nós estamos falando desse tipo de imprensa, né? Aí também eu gosto sempre de comparar, porque o conceito de bonito, de grande, de feio, ele é muito abstrato. Claro. Eu só consigo saber o que é bonito ou feio, grande ou pequeno, na hora que eu comparo uma coisa com outra. E dentro dessa linha de raciocínio, eu acho que a imprensa, se comparado com a época anterior, ditadura, ela está melhor, e se comparado com o momento pós-ditadura, mas início de democracia, início do processo democrático, onde havia interferência mais evidente e mais profunda de terceiros dentro dos veículos, se eu comparar esse momento com o atual, está melhor. E uma tendência de melhor ainda, porque enquanto um grande veículo X ele não comenta determinado assunto, o outro, ainda que com
com um grau de atingimento populacional menor, timidez. Ele acaba enfrentando. Então, eu acho que isso também vai colocando em xeque a credibilidade do veículo. E eu acho que isso vai abrindo o mercado, então a própria concorrência entre os veículos, ainda que um determinado veículo com uma situação muito mais confortável a nível de atingimento de público e um outro veículo com um atingimento menor, eu penso que isso vai criando uma situação e vai provocando um debate, e esse veículo, se ele não toma cuidado, ele perde credibilidade. Então, eu acho que esse é o processo que vem em conjunto aqui no paralelo com o processo democrático, né? E, de outro lado, você tem profissionais de reputação ilibada que trabalham em diversos veículos. Claro. Ora, um está num veículo e ele se transfere para um outro veículo. Então, isso tudo, eu acho que vai somando esse processo de reformulação, de rearranjo dentro da imprensa. Então, eu dentro do aspecto global, assim, geral, eu penso que a imprensa está mais para o lado do sério do que para o inidôneo. Os grandes veículos. O saldo é positivo. Ainda tem os interesses econômicos, claro, sim, tal, mas que acho que é o que é o dentro do possível e do desejável. Sim. Né? Somado a isso que o Alisson comentou, acho que tem ingredientes novos nesse cenário, né? Você tem, por exemplo, a internet, que te permite que as pessoas tenham acesso muito rápido às informações. Você tem as redes sociais, você tem a própria televisão, que ela deixa de ser aquela coisa massiva e você tem canais a cabo, né? A imprensa escrita, a gente tem mais gente tem acesso à imprensa. Então, acho que tudo isso são ingredientes novos e que permitem mais discussão, mais cobrança e, portanto, como resultado, mais transparência. Mas, de qualquer forma, ainda tentam calar a boca da imprensa. Nós estamos no ano de 2012, mas ainda tentam. E a gente aguarda, assim, com bastante ansiedade o julgamento do Supremo Tribunal Federal, no caso do Estadão contra o Fernando Sarney, né? Que já devemos estar fazendo aí 3 anos dessa censura do Estadão, no caso do Fernando Sarney, né? Naquela operação Valkyria, não me lembro o nome da operação. Pode ser. E apesar do Fernando Sarney ter retirado a situação do Supremo Tribunal, que poderia ser investigado, coerentemente o Estadão quis manter a ação, porque definitivamente acaba julgando isso, ou pode ou não pode falar. Né? Porque o país, né, Ares, já é bastante cheio de leis, já dizia a ex-juíza Denise Frossard, que o país já tem muita lei, não precisa fazer lei, precisa julgar, precisa botar em prática. Cumprir. Esse tema é um tema, eu acho que é um tema bastante delicado. Sem dúvida nenhuma, eu penso que a população brasileira é a favor da liberdade de imprensa. Eu, inclusive, me incluo, óbvio. A grande questão é o seguinte: o Supremo, quando ele julga uma matéria, ele precisa tomar cuidado, porque ele julga aquele julgamento, mesmo sendo um precedente, e depois pode até se transformar em súmula e vinculante. Jurisprudência, né? Então, veja, a decisão do Supremo, ela tem que ser dada com bastante cuidado, porque ela produz um efeito em todo o território nacional. Então, ele tem que tomar cuidado para que não descuide e não entre no casuísmo, porque às vezes, na questão do casuísmo, você pode provocar um efeito ruim. Então, eu penso que é o seguinte, e penso que o Supremo também tem essa visão. Liberdade de imprensa está protegido na Constituição Federal. Isso é um princípio constitucional, a liberdade de expressão. E dentro do regime democrático, isso ainda ganha mais valor ainda. Eu acho que não se discute isso. Porque a liberdade de expressão é um dos pilares da democracia. Isso. E de outro lado, você tem um outro valor também, um valor constitucional, que é o direito à privacidade. É o direito a que haja uma não exposição de uma situação sua, pelo menos enquanto você não for condenado a determinada situação. Então, eu acho que o confronto desses dois princípios constitucionais, o confronto desses dois valores constitucionais, é que tem que ser analisado com cuidado pelo Supremo, porque uma coisa é um caso pontual. Então, na questão do Sarney, da família do Sarney, tinha evidências de uma situação, no mínimo, de eficácia duvidosa, de licitude duvidosa, é uma situação.
Agora, o Supremo, na hora que ele se pronuncia, ele vai se pronunciar e essa decisão, esse pronunciamento vai refletir no plano global. É uma cadeia. Então aí é que eu penso que quando você analisa de um primeiro modo, assim, você fala, não, pô, absurdo. E foi a minha reação, inclusive. A hora que você vai refletindo, vai pensando sobre todo esse sistema, eu acho que faz sentido um debate profundo mesmo no Supremo, porque, de outro lado, não pode a imprensa ela sair acusando, porque até recentemente a imprensa, ela simplesmente liquidou com uma família, há muito tempo em São Paulo, que tinha uma escola particular de crianças. Tinha um transporte e houve, na verdade, alguma acusação de que o dono da escola, até era um descendente de asiático ou japonês, enfim, ele acabou que ele perdeu o negócio dele, porque ele tinha sido acusado de que estava tendo algum tipo de relação com alguma criança. Bom, e depois não era nada disso, porque isso foi falado por um delegado de polícia, não quis, saiu na imprensa. Só que pode fechar a escola. Fechou, já quebrou, já faliu, já morreu, células que jamais serão recuperadas, enfim. Então, quer dizer, se você pega esse exemplo que eu estou dando e compara com o do Sarney, são situações diferentes, onde a imprensa precisaria ter um comportamento diferente. Eu vou voltar aí, eu tenho que chamar o intervalo, eu vou voltar por aí. Esse é o perigo da imprensa, é o lado de... Mas a gente volta nesse ponto. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos falando aqui com dois grandes cidadãos, Dr. Aires Vigo e o Aldo Fernandes, que estão dando a sua contribuição, né, sobre seus pensamentos com relação à nossa sociedade. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu sou médico, e ser médico é ser um apaixonado pela vida. Até pela vida de quem eu nem conheço. Eu deixo a minha família para cuidar da sua. Sou assim, troco tudo pela sua saúde. Se um médico já faz isso por você, imagine 110 mil médicos. Na hora de escolher um plano de saúde, lembre de quem mais entende do assunto. Unimed, somos médicos e isso faz toda a diferença. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha EvoluKit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente. Seu dia acaba de ficar mais gostoso. Mirante Café, um ambiente aconchegante com cardápio completo para o seu happy hour. Cafés especiais, porções, panines, sobremesas e um delicioso chopp. E o melhor, uma vista espetacular. Junte os amigos e venha conhecer. Mirante Café, Rua Rafael Pilege 62, esquina com a Avenida Santa Luzia, próximo ao novo Parque Roberto de Melo Genaro. Mirante